Muitas críticas, vamos fazer já a análise com Eduardo Pereira Correia, politólogo. Muito boa tarde. Boa tarde. Este discurso está cheio de recados e com críticas muito fortes. Que impacto é que pode ter nesta altura, neste momento de crise política que o país atravessa? É um forte impacto. Aquilo que nós vimos foi um ex-presidente da República a apresentar-se em excelente forma física, quase como um líder da oposição, o líder do maior partido, e um ex-presidente da República a trazer inúmeros recados para uma situação política que nós víamos a degradar-se nos últimos tempos, sem a capacidade do Presidente da República de atuar e a colocar o dedo na ferida. Cavaco Silva foi muito acurado naquilo que era as críticas que fez, preocupado com a atuação do atual governo, preocupado com a atuação do Partido Socialista no governo, preocupado com aquilo que diz uma trajetória de empobrecimento do país. Mais do que preocupado, ele começou logo seriamente preocupado, foi por isso que veio aqui este... Exatamente. E nesta altura. E fala daquilo que é a degradação política, da falta de rumo, divisão estratégica, um governo à deriva. A palavra socialista é apenas um slogan. Exatamente. E depois diz-nos que é um primeiro-ministro sem autoridade, com falta de sentido de Estado. E até parece que dá um conselho a António Costa. Faz uma sugestão. Sim, ele faz um conselho que faz uma comparação com aquilo que foi quando ele era Presidente da República, diz que há primeiros-ministros que a determinada altura tomam uma posição de se demitirem perante o descalabro. Uma reflexão ou um rebate de consciência, decidem apresentar a admissão. Parece que está aqui a sugerir a António Costa. Sim, ele sugere exatamente isso. Mas para mim mais grave é que são as críticas que são feitas por um ex-Presidente da República. Cavaco Silva foi Primeiro-Ministro durante 10 anos, foi Presidente da República durante 10 anos, foi Primeiro-Ministro com uma maioria absoluta bastante alargada. E ele faz aqui algumas críticas que são muito fortes. Ele fala que o Partido Socialista tem neste momento um controle do aparelho do Estado, fala numa oligarquia dona do Estado, e isto são palavras graves para um ex-presidente da República fazer, ainda que num evento do PSD. Mas graves em que sentido? São graves porque demonstram mais do que aquilo que nós vemos neste momento. O que nós vemos neste momento é um escândalo político motivado por um processo que se inicia com a questão da TAP e que depois leva à degeneração da atualidade política por parte do ministro João Galamba. Mas aquilo que Cavaco Silva aponta aqui é muito mais do que isso. Ele aponta qual é o objetivo? Qual é o objetivo? O objetivo é ir imediatamente para eleições. Aquilo que nós vemos depois deste discurso é que Cavaco Silva está a dizer é tarde para esperarmos por umas eleições europeias no próximo ano. Provavelmente nós deveríamos ir imediatamente para eleições legislativas. E depois diz que o PSD está pronto. Ele, aliás, dá um aval não só à liderança de Luís Montenegro, como a um próximo governo de Luís Montenegro. E mais do que conselhos, parece que aponta a mesma direção, para onde é que o PSD deve ir e o que é que deve fazer até nas próximas eleições legislativas. Exato. Ele diz logo que faltam 8 ou 9% de eleitores. Portanto, nós vemos aqui um ex-presidente da República a dar um aval importantíssimo a um próximo governo por parte do PSD, a dizer que esta situação é insustentável e dá recados para o Primeiro-Ministro, mas também para o Presidente da República. Diz que é falsa a afirmação que o PSD não é alternativa, diretamente para Marcelo Rebelo de Sousa. Exatamente. E faz ainda essa afirmação com a noção de que o Presidente da República, se o Primeiro-Ministro não se demitir, terá que tomar alguma avaliação relativamente à situação política atual. E depois, não se esquece ainda daquilo que são os ataques que foram feitos. Ele fala nos ataques movidos pelo PS ao antigo líder Pedro Passos Coelho. Cavaco Silva sempre considerou uma injustiça a posição com que Pedro Passos Coelho ficou depois de ter abandonado o governo e neste momento apela àquilo que é o sentido de Estado do ex-primeiro-ministro perante esta posição de atual desgoverno que nós assistimos. E por isso Cavaco Silva vem demonstrar-se em excelente forma física, vem puxar o PSD novamente para a arena política e empurrar o Primeiro-Ministro para uma saída, dizendo-lhe que é necessário ter ética política. E Cavaco Silva é verdadeiramente o dono dessa palavra, ou desse poder da palavra que era necessário nesta altura. Portanto, a vida fica mais fácil para Marcelo Rebelo de Sousa neste momento poder tirar conclusões, porque começa a haver... Uma pressão sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Começa a haver uma pressão política que peso é que tem este... Bastante. Como eu já disse, ou seja,
Cavaco Silva é um ex-presidente da República. Neste momento, nós não temos os dois presidentes da República anteriores da área socialista, Mário Soares e Jorge Sampaio, mas temos um presidente da República que, para lá dos seus 80 anos, ainda está, como eu disse, em excelente forma e demonstra uma visão clara e uma noção prática daquilo que é o país. E, portanto, neste momento, ele acaba por trazer à colação aquilo que são as evidências que nós vínhamos assistindo. Ele reflete isto várias vezes, ele diz: este é um governo que completou agora um ano, já teve 13 demissões, é um governo de maioria absoluta e, portanto, ele diz que não há solução para a continuidade deste governo, a não ser a sua saída. Exatamente, mas também fala nas moções de censura que não se deve ser apoiadas pelo PSD e refere-se mesmo que esta governação, apesar de desastrosa, tem um ano e tem maioria no Parlamento. Mesmo com esta frase, Cavaco Silva está a pedir eleições, está a sugerir eleições antecipadas. Sim, o que nos diz relativamente às moções de censura é porque neste momento nenhuma moção de censura tem um efeito prático. Aliás, o que ele diz é que todas as moções de censura anteriores não tiveram efeito prático. E a única que teve efeito prático foi com ele, em 1987, e deu origem àquilo que foi uma maioria absoluta do PSD. Portanto, o que ele nos vem dizer é: não vale a pena brincar às maiorias absolutas. Vamos partir já para a pressão enquanto maior partido da oposição, fazendo pressão sobre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro para terminar com esta legislatura. E também aponta aqui, o PSD deve centrar as atenções no PS e não se dispersar com outros partidos e com as provocações. Aqui diretamente a dizer... Sim, e aqui é muito estranho, porque nós não costumamos ver Cavaco Silva... Sim, nós não costumamos ver Cavaco Silva tão calculista publicamente. E ele aqui faz-nos essa observação de faltam 8 ou 9% e, portanto, não há necessidade nenhuma de fazer coligações pré-eleitorais. Ele dá até o exemplo de que porque é que o PSD iria fazer coligações se está a subir, quando o PS que está a descer não se agarra à boia de salvação novamente da geringonça. E, portanto, o que ele nos diz é: não, isto é perfeitamente possível. E mais, eu quando digo que ele dá um aval ao próximo governo de Luís Montenegro, é porque ele diz que este governo está tão ou mais bem preparado do que o seu governo em 1987 e, portanto, que está pronto para ser governo. Era o que o Luís Montenegro precisava nesta altura? Sim, nesta altura era este aval. Apesar de algumas críticas no PSD à liderança também de Luís Montenegro, era o que precisava para lhe dar essa força. Sim, porque perante o confronto entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, quando o Primeiro-Ministro vem dizer não, cabe-me a mim a política executiva e o Presidente da República fica um pouco de mãos atadas para já, neste momento, era necessário começar-se a criar uma vaga de fundo que pudesse dar a oportunidade de haver uma alteração na política. E é aquilo que nós temos assistido, é que todos estes escândalos começam a criar uma vaga de alternativa ao governo socialista que possam gerar, numas próximas eleições, uma alternativa clara por parte dos eleitores. Acredita que este discurso possa mudar efetivamente alguma coisa neste cenário? Acha que poderá ter consequências na atitude de outros? Eu tenho dúvidas que este discurso sozinho tenha um efeito. O que eu acredito é que todos estes discursos e casos que nós temos assistido nos últimos tempos comecem a criar, efetivamente, um descontentamento político e começa cada vez mais a pedir-se responsabilização, soberania do Estado, ética política. E os portugueses são sensíveis a esta matéria. E como nenhum partido neste momento está com medo de ir a eleições, aliás, e não deve ter medo de ir a eleições, a democracia, todos os partidos devem estar preparados para ir a eleições, a verdade é que este discurso do ex-presidente Cavaco Silva é efetivamente umas calorias para aquilo que é a liderança de Luís Montenegro. Muito obrigado por esta análise, Eduardo Pereira Correia, politólogo. A análise a este discurso duro de Cavaco Silva.